pessoal, eu sou a professora Ana Paula Ramos, da Universidade do Oeste Paulista, e eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo de hoje como nós podemos realizar um mapeamento de áreas de vegetação em imagens multiespectrais a partir do NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. E esse exercício eu gostaria de realizar com vocês no ArcGIS Pro. Bem, para ilustrar aqui a nossa atividade, eu tenho um recorte de imagens Planet, imagens datadas de 22 de abril de 2021. Essas imagens, elas estão representando aqui o perímetro urbano de uma cidade do estado de São Paulo, chamado Presidente Prudente, e elas estão em refletância de superfície, ou seja, já corrigidas aí do efeito da atmosfera. Quando nós olhamos as propriedades aqui dessa imagem, nós verificamos que elas têm 4 bandas, 4 canais, né? Que seriam, aqui nós podemos olhar o canal azul, o verde, o vermelho e o infravermelho próximo, tá? Então seria a banda 1, 2, 3, 4. E são imagens que têm aí uma resolução espacial de 3 metros. Então, uma resolução espacial tamanho do pixel de 3 metros, então uma imagem de alta resolução espacial. Bem, como nós sabemos aí, o NDVI ele é um índice calculado a partir da razão entre a banda do infravermelho próximo e do vermelho, né? Só que essa razão é uma razão normalizada. Então aqui nós temos um índice muito utilizado para estudar a biomassa, né? Ou seja, o vigor da planta, que pode ser uma árvore, pode ser uma grama, pode ser uma cultura, né? Então, pessoal, qualquer índice espectral ele varia de -1 a 1. Então, quanto maior esse valor, ou seja, quanto mais ele aproxima-se de 1, mais eu tenho biomassa, mais eu tenho vigor na minha planta. E quanto mais ele se distancia de 1, eu tenho uma planta mais estressada, eu tenho qualquer outro alvo que não seja uma planta, né? Que pode ser um solo exposto, uma área construída, um corpo hídrico e assim por diante. Então, essa matemática aqui, ela pode ser realizada pela calculadora raster, ou no caso aqui do ArcGIS Pro, eu tenho esse índice, assim como outros índices já implementados. Então eu venho aqui no menu Imagery e eu tenho aqui índices. Veja que eu tenho alguns índices para estudar vegetação, solo, como é o índice SAV, né, por exemplo, para estudar água, para estudar a parte de geologia, áreas, paisagens, né, ou áreas aqui urbanas, que é o NDBI, que é um índice bastante interessante para se mapear a área construída. Então, aqui nesse caso eu quero usar o NDVI, tá? Quando eu clico aqui, a única coisa que eu preciso dizer é qual é a banda do infravermelho, que nesse caso é a banda 4, e qual é a banda do vermelho, nesse caso a banda 3. Feito isso, ele gera para mim então uma imagem raster, tá? Lembrando que essa é uma imagem temporária, então é bem importante você pedir para ele salvar essa imagem, tá? Exportar esse dado caso você queira usar ele posteriormente, tá? Então aqui nós temos um NDVI, você pode ir na simbologia, né? Aqui ele deixa um contraste aqui, né? Default aqui, um percent clip, mas você pode, por exemplo, pedir para ele mostrar mínimo e máximo, né? Então os valores mínimos e os valores máximo. Então o menor valor que eu tenho aqui é -0,38, né? O que tem um tom mais escuro, e o maior valor 0,88, quase 0,89. Se nós olharmos aqui, ó, essa região, ela é uma região de baixo NDVI, né? E se nós olharmos aqui na nosso mapa de apoio aqui, nós vamos ver que essa é uma região de água. Veja lá, que eu tenho uma parte de um lago que aparece na imagem, tá? Então a água, ela tem um valor bem baixo de NDVI, tá? Por outro lado, se eu olhar as regiões de mata, né? Então aqui mais ao norte eu tenho um grande fragmento aqui arbóreo. Quando eu olho o valor do NDVI, veja que ele é bem claro, ou seja, ele aproxima-se do branco, ele tem alto valor, tem alta resposta aqui, né?
Se eu quiser ver pontualmente esses valores, eu posso clicar aqui em explorar, tá? E quando eu clico sobre a imagem, ele vai abrir aqui para mim uma janela, um pop-up, que vai me dar aqui o valor do pixel que eu cliquei. Então, nesse caso aqui, ó, eu cliquei num pixel 0,89, 0,87. Aqui vai dar um valor mais baixo, porque ele está mais escuro, né? Se eu voltar lá naquela região de água que eu mostrei para vocês, olha, e clicar aqui, tem menos 0,10. Então eu posso avaliar qual é a resposta aí das minhas regiões de mata, por exemplo, no NDVI, ok? Bom, em geral, nós podemos pensar aqui, nós temos uma região, nós podemos até deixar ligada a nossa imagem fazendo esse comparativo, ó. Aqui eu tenho uma região de pastagem, né? Então aqui esse valor aqui vai ser mais baixo do que esse, mas ainda assim é um valor alto, né? 0,62 aqui, por exemplo. Aqui já vai para 80, né? Ó. 59, aqui eu já tenho 85. Então é bem importante, ó, aqui por exemplo tem uma área construída, 0,16, aqui eu já tenho uma área de vegetação, né? Então é bem importante, pessoal, fazer essa análise para tentar identificar a variação do NDVI. Então, de repente, o seu interesse é mapear regiões de vegetação, que sejam, por exemplo, árvores, que sejam áreas de pastagem, que podem ser aqui mais ao norte, nós temos algumas áreas de cultura. Então, aqui nós temos já um solo exposto, o NDVI dele vai ser baixo. Tá? Talvez tenha alguma cultura que foi plantada, mas ainda não está em ascensão, né? Nós temos aqui aqui alguma área ou pastagem ou uma cultura que está começando também. Então veja, nós podemos pensar aí que um NDVI a partir de 0,60, 0,58, né? Se nós olharmos aqui, 0,59, nós podemos pensar que um NDVI em torno desse valor, ele já representa alguma área de vegetação, tá? É claro que isso aí a gente precisa avaliar na cena, né? Estou aqui fazendo com vocês alguns exemplos, 0,60, 85, regiões aqui de rodovia, né? 0,46. Então, avaliando aí um pouco essa imagem, nós podemos pensar que um valor aí de 0,60 seja um valor, talvez 0,58, um valor representativo para a gente trabalhar, para tentar dividir o que é vegetação do que não é, tá? Então, como que nós podemos fazer isso? Feito o nosso NDVI, nós vamos então reclassificar esse elemento aqui, né, esse produto. Nesse caso, nós vamos aqui em geoprocessamento, reclassify, e nós queremos aqui não reclassificar todos os valores em si, né? Nós queremos duas classes apenas, uma acima de 0,59, outra abaixo. Então aqui eu vou clicar em classify, vou falar quantas classes eu quero. Nesse caso eu quero duas classes, né? Então aqui eu preciso dizer para ele essa primeira classe, ela vai começar do menos 0,38 e vai até quanto? Então aqui eu quero que ela vá até 0,58, por exemplo, tá? E esse outro elemento vai começar do 0,58, 0001 aqui para manter as mesmas números de casas decimais, até o maior valor aqui que ele encontrar. Então, esse primeiro elemento, esse primeiro intervalo, né, de menos 0,38 a 0,58 vai valer 1 na reclassificação, e qualquer outro elemento nesse intervalo de 0,58, ou seja, acima desse valor até 0,89 aproximadamente, vai ser 2, tá? E isso ele vai chamar de NDVI aqui, Reclass. Então eu vou pedir para ele executar. Ele está aqui rodando e está fazendo essa reclassificação para mim. Então eu estou saindo de um dado contínuo, né, um float, para um dado discreto.
Então aqui, o que aconteceu? Nós tivemos aqui alguma situação em que ele tinha valores acima desse valor aqui que não foi pego. Então uma forma de corrigir isso aqui, ó, eu posso remover, ó, então se você ver, ó, tem um valor aqui 0 que não está no intervalo compreendido. Eu fiz isso para vocês entenderem que nem sempre o que aparece aqui é o valor correto, ou seja, é o valor máximo e é o valor mínimo. Então como que nós fazemos isso, tá, pessoal? Vou remover esse raster aqui, ó. Como nós sabemos que o NDVI ele varia de -1 a 1, eu vou dizer para ele que eu quero que ele pegue qualquer valor acima de -1 até esse 0,58, que eu defini aqui olhando para a imagem como um limiar de corte, e o máximo valor que ele encontrar, que eu sei que nunca vai passar de 1. Por que eu sei que nunca vai passar de 1? Por conta dessa razão aqui, tá? Então, sempre essa razão aqui vai estar entre -1 e 1, tá? Então, agora eu já não vou ter mais aquele problema. Quando eu peço para ele reclassificar aqui, ó, ele já não vai mais encontrar valores, não vai mais ter aquelas 3 classes que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho verde aqui, tá me representando o quê? Não vegetação, e rosa aqui tá me representando vegetação, tá? Então, aqui agora eu só tenho essas 2 classes. Então, tomem bastante cuidado aqui. Ele te dá uma prévia do valor mínimo e máximo, mas para você não correr o risco de perder nenhum valor, sempre deixa o menor valor possível sendo -1 e o maior valor possível sendo 1, ok? Então, se nós olharmos aqui, ó, tudo que é verde, esse tom aqui que ele gerou uma cor aleatória, representa para nós o que seria áreas sem vegetação, né? Seja arbórea, herbácea, e tudo que é nessa cor rosa seria as áreas com vegetação, tá? Então nós podemos, por exemplo, ligar aqui a imagem real, né? E ver essas 2 imagens ao mesmo tempo, né? De que forma? Eu posso vir aqui em aparência, essa ferramenta, ela me permite então olhar o que está por baixo, né, dessa imagem que foi aqui no caso reclassificada. Então nós temos aqui, ó, todas as vezes que ele encontra uma região que não está naquele intervalo, ó, então veja, aqui eu tenho um problema, ó, tá? Porque essa é uma área que não tem, que é uma cultura ou uma pastagem, né? E veja que ele chamou de não vegetação, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com esse limiar aqui, ok? Se nós olharmos o valor do NDVI nessa região aqui, ó, vamos ver quanto que estaria valendo o NDVI aqui. Olha, 0,46. Então veja, 0,46 está nesse intervalo aqui. Então ele faz a reclassificação correta. O que é o problema é definir um limiar, tá? Então eu convido vocês a prestarem bastante atenção nisso, para que vocês não se equivoquem na hora de definir esse limiar. Se de repente o seu interesse fosse mapear estritamente áreas de árvores, então você poderia colocar um valor 0,70, um valor bem mais alto aqui. Porque se nós olharmos para a região onde tem árvore, então isso aqui tudo mata ciliar, né? Ó, aqui você vai observar que tem um alto valor de NDVI, ó, 0,82, 0,84. Se nós olharmos lá na imagem, ó, são regiões de árvores, ó. 0,85, né, aqui em cima, 0,85, ó, tá? Mas para fins aqui educativos, para nós tá interessante entender esse processo. Bem, então aqui nós temos um raster reclassificado, né? Então nós podemos agora, por exemplo, quantificar quanto que eu tenho nessa classe 1, que seria não vegetação, e nessa classe 2, né? A partir desse limiar que eu defini de 0,58. Então, para isso, se eu olhar aqui na tabela de atributos, eu tenho o número de pixels que caiu nessa classe, que é a classe 1, que é a classe não vegetação, e o número de pixels que caiu aqui nessa classe 2, tá?
bastaria, como eu sei que cada pixel tem uma área de 9 metros quadrados, né, porque a resolução espacial é de 3 metros, então bastaria que eu clicasse aqui, né, que eu gerasse um campo que multiplicasse esse valor por 9 metros quadrados. Aí eu teria o valor em área, tá? Poderia fazer dessa forma. Então eu posso, por exemplo, aqui criar um campo, vou chamar de área em metro quadrado. Esse é um valor, um campo que vai armazenar um valor real, né, um double, então um valor numérico. Vou colocar aqui 2 casas decimais, tá? Então aqui eu preciso salvar, né, esse campo, e eu tenho aqui na tabela agora um novo atributo. Então eu vou fazer uma conta, eu vou multiplicar esse número de pixels, esse count aqui, pelo valor de 9. Por que 9? Porque cada pixel tem uma área, recobre uma área de 9 metros quadrados. Então aqui com o botão direito eu peço para abrir a calculadora de campo. E aqui ele já entendeu qual é o layer que eu estou mexendo, qual é o campo que eu quero, porque eu cliquei aqui, e ele está esperando eu fazer a operação aqui. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero que ele pegue cada valor que está nessa célula, então no count, e multiplique por 9. Tá? Isso vai me dar área em metros quadrados. Então aqui, aumentando aqui a janela, eu tenho uma área bastante grande, né? Que é 64.262 metros quadrados, né? Posso pegar isso aqui e transformar para quilômetros quadrados, talvez fica mais interessante. Então nós podemos aqui, por exemplo, criar um outro campo. Eu vou chamar de área em quilômetros quadrados. Ela também é um double, né, vai armazenar valores reais com 2 casas decimais. Então nesse caso, salvando aqui para ele gerar o campo, o que eu tenho? Eu posso pegar esse valor aqui e dividir por 1 milhão, que eu transformo isso para quilômetro quadrado, ou eu pego esse valor, multiplico por 9 e o resultado eu divido por 1 milhão, tá? Então, tanto faz aqui quais deles eu quero. Então, nesse caso, para a partilha que já está em metros quadrados, eu vou então pegar esse valor que está armazenado aqui e vou dividir por 1 milhão. Tá? Então, 1 quilômetro quadrado representa 1 milhão de metros quadrados. Aplico e dou um OK. Então eu tenho aqui, gente, em torno de 64,23 quilômetros quadrados sem vegetação e 58,7 quilômetros quadrados de vegetação, ok? Eu poderia criar um campo aqui também, um campo de texto, para dizer o class, né? Que classe que eu estou mapeando aqui. Então, nesse caso, não é mais um double, é um texto. E aqui eu preciso dizer para ele a extensão aqui. Se eu quiser mudar essa extensão, eu posso, como eu sei que eu vou escrever vegetação, não vegetação, vou colocar no máximo 20 caracteres para usar menos memória. Tá? Aqui acabei criando um campo aqui sem querer. Então eu vou só salvar esse anterior aqui. Ok. Esse aqui eu não quero, eu posso deletar. No salvo ele vai apagar esse campo. Tá? E aqui na minha tabela de atributos eu posso dizer, olha, isso aqui é sem vegetação, que como nós vimos, de menos 1 a 0,58, sem vegetação. E aqui área de vegetação. Tá? Área de vegetação, ok? Então nesse caso eu preciso aqui em Edit salvar
para que ele armazene, porque ele grave na minha tabela, e vou salvar o projeto também. Então eu posso aqui no Reclass, aqui na simbologia, eu posso pedir para ele usar valores únicos, mas não o campo value agora. Eu posso usar o classe, né? E posso pedir aqui posso alterar aqui as cores, né? Então vou deixar aqui em cinza sem vegetação e aqui eu vou deixar um verde mais escuro aqui, áreas com vegetação, ok? Então, pessoal, com isso você consegue quantificar as áreas que eu tenho vegetação no perímetro urbano aqui, por exemplo, tá? Então é algo bastante bacana que nós podemos realizar, que é um produto aí que vai nos servir para diversas finalidades, como planejamento urbano, estudo de ilhas de calor urbano, sempre lembrando, tá, que o limiar que nós definimos aqui foi 0,58. Então, nós temos aqui regiões em que nós vimos que, embora é uma região de pastagem, provavelmente é um pasto com menos vigor, com menos biomassa, ele classificou como área sem vegetação, ok? Mas se fosse, por exemplo, interesse de mapear somente as áreas arbóreas, aí eu não usaria aquele valor de 0,58, e sim um valor possivelmente acima de 0,7, ok? Então espero que vocês tenham gostado de aprender aí um pouco no ArcGIS Pro como se trabalha com NDVI, e nesse caso nós utilizamos imagens Planets, e até a próxima.